postos de combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. 9h58. Ganhamos 2 minutinhos hoje de manhã, Bandeirantes, nesta terça-feira, 2 de junho de 2026. É muito bom ter você na nossa companhia. Você que ficou com o Jornal Gente até agora, na companhia também do time de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Amanhã de volta, às 8 horas, aqui na programação da RB, coladinho com o Primeira Hora e com transmissão simultânea na tela da Band News TV. O Manhã Bandeirantes está chegando com o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana. Hoje nós vamos trazer os melhores momentos, os highlights da sessão da Câmara Municipal de Campinas, que abriu um processo de comissão processante, instaurando uma investigação contra o vereador Vini Oliveira, do Cidadania, por conta de denúncias de uma reunião com uma das empresas vencedoras do processo de licitação do transporte público de Campinas, em que ele sai com malotes e envelopes e que, para os vereadores de Campinas, é motivo de investigação. Mas não foi o único pedido de comissão processante ontem, não. Teve uma outra denúncia feita contra o vereador Vini Oliveira que os colegas vereadores rejeitaram. Mas a gente vai trazer para você que tem uma outra vertente, um outro caso, uma outra denúncia que ainda não teve nenhuma resposta por parte do parlamentar. Então continue conosco. Esse é um dos assuntos desta edição do Manhã Bandeirantes, que está só começando no FM 85.7 e nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube, na transmissão já iniciada desta comunidade que cresce a cada dia, 64.100 inscritos a caminho dos 65 mil amigos que todos os dias conferem a programação da Bandeirantes na palma da sua mão e que tem em tempo real a notificação a cada novo programa iniciado aqui nos estúdios da RB. Trabalhos técnicos são de Alan Zanelato na mesa de som, de Edson Freitas na central técnica, com a coordenação técnica do Gil Kleber. Nós vamos juntos até às 11h30 da manhã, quando o noticiário esportivo chega com o timaço de Carlos Batista, com o Nossa Área na apresentação do Carlos Henrique, repercutindo o empate ontem, empate xoxo da Ponte Preta com o Botafogo de Ribeirão Preto por 0-0, que tira o time de Ribeirão da zona de rebaixamento, coloca o Avaí no Z4 e mantém a Macaca na penúltima colocação. Ponte Preta que ontem teve uma nota escrita pelos jogadores, acho que mais importante do que o resultado, essa nota publicada pelos jogadores da Ponte Preta minutos antes da bola rolar no estádio Moisés Lucarelli, em que eles explicitam mais uma vez que o compromisso da diretoria, compromisso não, né? A obrigação da diretoria de pagar os salários, mais uma vez ficou só na conversa. A nota publicada ontem, que você acompanhou também durante a transmissão aqui no microfone da RB, com a equipe de Carlos Batista, direto do estádio Moisés Lucarelli, transmissão que ontem teve a narração do Roger Williams, com mais de 13 mil pessoas acompanhando aqui na RB, no YouTube só, né? No rádio, muito mais. A nota diz que parte dos atletas da Ponte Preta entraria em campo para enfrentar o Botafogo sem ter recebido qualquer salário no ano de 2026. A gente está em junho, tá? O jogo foi no dia 1º do 6º mês e tem jogador que não recebeu nenhum salário em 2026. Ao longo da semana fomos informados de que as pendências salariais seriam regularizadas, no entanto, houve apenas pagamentos parciais destinados a alguns funcionários, permanecendo diversos profissionais sem receber aquilo que lhes é devido. Ainda assim, entraremos em campo. Nossa postura não representa conformismo diante da situação, pelo contrário, ela é fruto do respeito que temos pela Ponte Preta e por sua história que marca a trajetória do clube no futebol brasileiro. Demonstração de respeito à profissão de cada trabalhador que faz o futebol acontecer e, acima de tudo, uma demonstração de respeito à torcida que acompanha, apoia e acredita neste clube, bem como a integridade da competição que disputamos. A nota termina dizendo que o time entraria em campo com amor à camisa, respeito à instituição e responsabilidade com todos aqueles que fazem parte desta história, mas o respeito deve existir
em todas as direções. Isso é mais grave do que o empate com o Botafogo de Ribeirão Preto e tem que ser tratado com a seriedade que uma nota dessa tem, porque não é todo dia que os jogadores da Ponte Preta e do futebol brasileiro como um todo têm uma postura dessa, de escancarar os problemas que acontecem no futebol e mesmo assim entrar em campo representando a camisa da Ponte Preta, não conseguindo o resultado que se esperava, que era a vitória, mas não dando o WO, não entregando o resultado de propósito, respeitando o torcedor que ontem estava no Majestoso, que levou faixas que foram retiradas pela polícia em cobrança à diretoria e que não puderam fazer essa manifestação pacífica com as faixas. E o torcedor pontepretano, claro, está com um sinal de alerta mais do que ligado. A Macaca volta a campo daqui uma semana, terça-feira que vem, às 7h, contra o Cuiabá, mais uma vez no estádio Moisés Lucarelli. É mais uma semana que a diretoria da Ponte tem a obrigação de fazer o seu dever como empresa, como acordo comercial, independente de ser de futebol ou qualquer outra área. Não existe trabalhar 6 meses sem receber salário. O noticiário esportivo, claro, vai falar também do Guarani, líder do Campeonato Brasileiro da Série C, que teve ontem uma boa notícia. A partida que fechou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, entre Barra e Brusque, o duelo catarinense, terminou empatado 2-2. Com isso, o Brusque não ultrapassa o Bugre na classificação. O Guarani lidera com 18 pontos. Está à frente pelo saldo de gols. Tem os mesmos 18 pontos o Brusque, mas o Guarani tem saldo 13, o Brusque saldo 6. E assim o Guarani vai tentar buscar a classificação antecipada para a próxima fase. Ainda tem chão. Estamos na 10ª, vamos para a 10ª rodada de um total de 19. Tem chão, mas quanto antes classificar, mais tranquilo fica o torcedor do Guarani nesta primeira fase da Série C. Vamos começar a edição do Manhã Bandeirantes trazendo informações, claro, sobre o trânsito e para você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo, atenção à região da Aladino Selmi, avenida ali na região do próximo quase à cidade de Sumaré, né? Limite entre as cidades de Campinas e Sumaré, região do bairro São Marcos. Tem uma obra acontecendo neste momento no trecho da Avenida Comendador Aladino Selmi, na região do Conjunto Habitacional CDHU. A interdição começou às 8h30 da manhã, deve seguir até às 4h da tarde e o fechamento é no sentido bairro-centro. Então quem sai de Sumaré para vir para Campinas por dentro da Aladino Selmi, por dentro da região do São Marcos, atenção, porque a interdição acontece a partir do cruzamento com a rua Prefeito Celso Daniel. O local recebe uma obra de manutenção em rede de esgoto de responsabilidade da Sanasa e com a INDEC acompanhando e fazendo o desvio necessário. Os agentes de mobilidade urbana sinalizam a interdição e orientam os condutores sobre os desvios pela própria rua Prefeito Celso Daniel, pela rua Luiz Ricardo de Oliveira, pela rua Elza Monerá, pela Prefeito Celso Daniel novamente em outro trecho e retornando ao acesso da Aladino Selmi. A interdição impacta temporariamente trajetos de 4 linhas de ônibus. A 310, que faz a região da Vila Olímpia, a linha 313 CDHU Amarais, a 316 do Parque Cidade, 4 não, 5, porque tem a 318 que passa por ali também, que atende o Jardim Mirassol. E a 319, uma das mais movimentadas, que faz Parque Cidade Terminal Barão Geraldo. Se chover, a obra vai ser suspensa, mas não tem previsão, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a gente vai saber mais sobre as condições do tempo e temperatura também com a Nath Luquezzi, Avenida Aladino Selmi, importante ligação entre Campinas e Sumaré, e que agora ali na região do Matão, na Estrada do Matão, tem essa interdição para você, motorista, ficar atento, ficar atenta. Já nas rodovias que cortam o nosso interior paulista, mais cedo tivemos um ônibus com pane na SP-340 Campinas-Mogi, no trecho de Jaguariúna, com 47 pessoas dentro do veículo. Ninguém ficou ferido, nada de mais grave aconteceu. Isso na madrugada provocou ali o atendimento da concessionária Renovias, que administra o trecho, mas sem reflexos para o motorista nesse sentido, tanto sentido Jaguariúna, nesse momento, tanto sentido Jaguariúna quanto no sentido Campinas. Motorista que está nas estradas vai acessar o Rodoanel Mário Covas, ali você vai enfrentar alguns trechos com lentidão. Do quilômetro 7 ao quilômetro 9, sentido Arujá,
Ainda no quilômetro 3, o motorista reduz a velocidade e só volta a acelerar no quilômetro 7 praticamente. A pista contrária do Rodoanel, sentido capital, no trecho oeste, tem lentidão de 1 km do km 7 ao quilômetro 6. E no trecho entre Perus e São Paulo, por conta de uma obra e da neblina que está dificultando um pouco a visibilidade, ali é congestionamento bravo, do quilômetro 56 ao quilômetro 45, e ainda num outro trecho também com obra, do quilômetro 87 ao quilômetro 81, também, segundo a concessionária, com neblina nesta manhã de terça-feira. Corredor Dom Pedro I tem lentidão neste momento no trecho que passa por Campinas, um pouquinho à frente do trevo da Leroy Merlin, do quilômetro 127 ao quilômetro 129. É ali na região do trevo, entrada para o Shopping Iguatemi, de quem está indo sentido a PUC, sentido a Unicamp, sentido rodovia Anhanguera, sentido ao Shopping Dom Pedro. Então quem está chegando a Campinas enfrenta essa lentidão, que é o entroncamento também do anel viário Magalhães Teixeira. Na pista contrária, o motorista não fica ileso também de passar por um trecho congestionado. Aí já um pouquinho à frente, sentido Jacareí, quilômetro 106, ali Itatiba, Atibaia, até o quilômetro 104, uma obra está sendo realizada por ali e o motorista reduz a velocidade. São as ocorrências nesta manhã nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Sistema Anhanguera Bandeirantes, nesta manhã para o motorista que segue sentido São Paulo ou para quem está chegando a Campinas, as condições são as seguintes. Na rodovia Anhanguera, tem lentidão, trecho bem carregado para o motorista que está entre Sumaré e Campinas por excesso de veículos. Não chove nesse momento, não tem neblina, mas tem lentidão do quilômetro 110 ao quilômetro 104. Ainda seguindo viagem sentido São Paulo, no trecho de Jundiaí, do quilômetro 63 ao quilômetro 60, também lentidão neste momento. Na Anhanguera, ainda do quilômetro 22 ao quilômetro 21, já em São Paulo, e no acesso à marginal do Rio Tietê, do quilômetro 12 ao quilômetro 11. Há uma interdição neste momento no quilômetro 218 da rodovia Anhanguera por conta de uma erosão, mas não é região de Campinas, tá? É na pista sentido São Paulo, mas é uma erosão que apareceu e tem uma obra acontecendo agora, então tem um desvio, mas lá no quilômetro 218 já é lá para a região de Ribeirão Preto. E isso vale também para o outro lado da pista, no quilômetro 225 tem um desvio. Se você for para a região de Ribeirão, fique atento às placas de sinalização. Rodovia dos Bandeirantes, para quem sai de Campinas, só vai enfrentar lentidão no acesso a São Paulo do quilômetro 18 ao quilômetro 13, tanto quem chega a Campinas pela pista, vindo de Sumaré, de Santa Bárbara do Oeste, ou vindo de Jundiaí, de Itupeva, de Vinhedo, não enfrenta lentidão neste momento na rodovia dos Bandeirantes. Boas as condições de tráfego, então se for para São Paulo, a melhor opção é a rodovia dos Bandeirantes e a companhia da Bandeirantes Campinas. 10h11, o nosso time de reportagens está a postos e a gente começa a girar a informação para você, contando sobre uma prisão importante que esclarece 2 crimes de repercussão aqui na cidade de Campinas. Foi preso o homem que tinha o apelido de Bafo. Você se lembra do crime que aconteceu no Taquaral, num bar, num restaurante que fica bem próximo ali ao supermercado Dalben? 2 homens chegaram, um deles na moto ficou parado no estacionamento do próprio supermercado, enquanto o comparsa desceu para praticar um assalto nesse bar. O dono percebeu, reagiu, levou um tiro na barriga e ele já está livre, já está liberado pelo hospital, se recupera bem. Um funcionário do bar levou um tiro de raspão na perna e também não teve ferimentos mais graves. Esse homem passou a ser procurado desde então. E aí a polícia ligou com um outro crime de repercussão. Um assalto no centro da cidade, quando uma testemunha percebeu que bandidos armados roubaram uma joalheria, tentaram fugir com o carro, um Fiat Uno. Ele segurou o carro e levou um tiro na testa. Foi internado, passou por cirurgia e se recupera em casa, está fora de perigo. É o mesmo cara que atirou nas 3 vítimas. É o mesmo bandido que agora foi preso e o repórter Igor Val vai contar pra gente. Ele que conversou com o capitão Belete, comandante da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e vai explicar a ligação entre os crimes e como a polícia já sabe que age este homem agora atrás das grades. Igor.
Oi, Heitor, a nossa equipe voltou aqui no restaurante no Taquaral, que foi alvo de um criminoso que atirou contra 2 trabalhadores, um logo aqui na entrada e outro que estava ao fundo, Heitor. Este homem foi capturado, foi preso pelas equipes da Polícia Militar. E a informação que a nossa equipe conseguiu colher, Heitor, que este mesmo homem que aparece nas imagens atirando nesses 2 trabalhadores é o mesmo homem que atirou em outro trabalhador no centro da cidade de Campinas, naquele caso, Heitor, do roubo à joalheria, em que um trabalhador foi baleado na região da cabeça, em uma das suas mais movimentadas da cidade, Heitor. Este homem, identificado como Christian, conhecido como Bafo, então foi preso após cometer essas 2 tentativas de latrocínio, Heitor. A gente relembra este caso que começou muito antes da ação criminosa no dia 28 de abril no centro de Campinas. A gente teve a informação, Heitor, que esse trio, esse grupo criminoso, eles se reuniram e começaram a planejar este assalto. Durante este planejamento, Heitor, a nossa equipe teve a informação de que eles alugaram um carro, até o Uno que eles utilizaram no roubo ao centro. Para realizar este aluguel, Heitor, os criminosos fizeram ali uma transferência via Pix, e essa transferência foi feita no nome de Christian, ele que realizou este pagamento. Então eles praticaram este roubo no centro da cidade, eles roubaram uma joalheria. Durante a fuga, um trabalhador tentou impedir, mas Christian pegou uma arma e atirou na região da testa deste trabalhador, que a gente relembra que está bem, após fazer diversos procedimentos, recebeu alta. Logo após isso, Heitor, Christian fugiu a pé, jogou a arma em uma loja e conseguiu fugir, dando a fuga ali da polícia, tentando não ser visto até pelas pessoas que estavam ali no centro da cidade. Ele se camuflou ali entre as pessoas, enquanto os outros 2, que também participaram desse roubo, fugiram de carro. Mas esses daí, Heitor, quilômetros depois, logo ali na rua João Jorge, muito próximo a onde tudo aconteceu, foram presos pela Polícia Militar, relembrando um pouco este caso. A partir destas prisões, essas 2 prisões, começou essa investigação, porque os policiais identificaram ali depois de ser quebrado o sigilo bancário desses 2, que foi realizada uma transferência via Pix no nome de Christian. E os indiciados, ao serem ali questionados, confirmaram quem era este homem. Foi confirmado que a transferência para o aluguel do carro estava no nome deste rapaz que estava foragido. Por isso foi expedido um mandado de prisão e os policiais começaram esses trabalhos, Heitor. Mas Christian voltou a cometer os mesmos crimes, Heitor. Aqui, o segundo alvo foi este restaurante no Taquaral. A gente também realizou a cobertura desse caso e relembra um pouquinho, Heitor. Até agora, para a gente contextualizar um pouco o que aconteceu, Christian veio com um compasse. Eles pararam, Heitor, um pouco ali em cima. Ali tem um supermercado, eles deixaram a moto no estacionamento desse supermercado. O comparsa ficou esperando ali na motocicleta enquanto o Christian desceu. Ele correu toda essa rua aqui, que a gente está vendo nas imagens, passou em frente a essa igreja, também aos prédios comerciais, aos prédios residenciais que tem aqui, até por meio das câmeras de segurança que a polícia conseguiu identificar este homem. Ele foi até exatamente esse restaurante, Heitor. A gente vê nas imagens de segurança que ele conversa com o proprietário desse restaurante. Segundo as informações que a gente tem, foi uma conversa meio desconexa, até o momento em que Christian pegou uma arma e atirou contra o proprietário deste restaurante, que tentou ali empurrar este homem. Um dos tiros acertou a região do abdômen, também acertou ali a entrada desse restaurante. O outro tiro acertou de raspão a perna de um funcionário de 19 anos que estava lá atrás. Heitor, até neste momento os 2 foram socorridos às pressas, levados ao HC da Unicamp, passaram por procedimentos, mas receberam alta e estão bem. Mas depois desse crime, Heitor, Christian fugiu novamente. Só que a polícia já estava atrás deste homem, já tinha detalhes sobre a vestimenta que ele usava, características também do corpo, já tinha algumas características para ajudar nessa investigação. E neste final de semana, quando a polícia estava realizando um patrulhamento pela região Chácara da Barra, aqui em Campinas, Heitor, os policiais militares
se depararam com um homem muito parecido com as características que eles tinham anotado no mandado de prisão, Heitor. E este homem, ao ver a viatura, se assustou e correu para dentro de um bar. Os policiais então foram atrás, foram na busca e identificaram que este homem era o conhecido Bafo, que participou de 2 tentativas de latrocínio aqui na cidade de Campinas. A equipe de força tática da Polícia Militar, do 8º Batalhão, ela estava fazendo um patrulhamento na região da Chácara da Barra, próximo do Shopping Guatemi, próximo da Norte Sul, e tinha informações de que o possível procurado estaria nas imediações lá na Rua Natividade da Serra. E esse procurado ele estava pedido por conta de 2 latrocínios, do Taquaral, que foi feito há poucas semanas atrás, em que 2 vítimas foram baleadas no estabelecimento comercial, sendo o dono no abdômen e um funcionário na perna. E há um tempo atrás, em abril, foi um outro latrocínio, uma tentativa de latrocínio numa joalheria, em que uma vítima foi baleada, foi alvejada na testa, né? E por graças a Deus ele saiu vivo. E nessa ocasião da área central, 2 meliantes foram presos no momento, porque a viatura estava próxima, foi chamada pelo transeunte, pelo pedestre, pelo cidadão, de que estava ocorrendo um roubo. E com a viatura já posicionada devido a uma operação da Polícia Militar, foi feita a detenção desses 2 indivíduos e outro indivíduo que foi preso no domingo foi preso. Foi reconhecido pelas vítimas dos 2 latrocínios e também até pelos próprios criminosos que foram presos naquele dia no centro da cidade, no dia 28 de abril. Ele tinha uma extensa ficha criminal, apesar da pouca idade. Ele já tinha feito outros roubos nessa região do Taquaral e centro, sempre com um comparsa, com 1 ou 2 comparsas. Tanto é que no centro ele estava com 2 comparsas que foram presos, e no Taquaral ele arrumou um outro comparsa que também agora estava foragido, mas ainda estamos em busca juntamente com o apoio da Polícia Civil. Declarações do capitão Belete da Polícia Militar, comandante da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e qualquer novidade sobre esse caso, o Manhã Bandeirantes conta para você, e novidades também ao longo da programação na tela da Band. 10h20, Campinas registrou mais um caso de feminicídio nas últimas horas. Dessa vez, a vítima é Jaciara Lima, crime que aconteceu no bairro San Martín, aqui na cidade. E após o assassinato, o marido, que estava num processo de divórcio com a esposa, cometeu suicídio. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, foi por volta de 4h20 da tarde que uma briga provocou esse feminicídio. Marcos, o marido que depois tirou a própria vida, esfaqueou Jaciara e em seguida aplicou em si mesmo um medicamento. O crime foi na Rua do Ciclismo e quando a polícia chegou, infelizmente os 2 já estavam sem vida. O SAMU foi acionado, confirmou as mortes no local, Polícia Técnico-Científica realizou a perícia e, segundo relatos de pessoas que conheciam a vítima, ela estava em processo de divórcio. Eles iam ter uma audiência nos próximos dias para conseguir avançar juridicamente com esse processo, só que ele não aceitava a separação. O casal estava junto há um bom tempo e no bairro todos diziam que eles pareciam ter uma boa convivência, mas foi só ela pedir o divórcio que essa tragédia foi registrada no bairro San Martín. Nossos sentimentos, nossa indignação, nosso desejo de força para a família da Jaciara, infelizmente num roteiro que se repete a cada dia no país, um país que mata tantas mulheres pelo simples fato de serem mulheres. 10h22, vamos mudar o assunto, depois a gente gira mais informações também do mundo policial, porque nesta terça-feira os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam temperaturas baixinhas. A mínima hoje registrada em Campinas na casa dos 13 graus. Agora, às 10h22, 18,3 graus registrados
E o vento tá que tá com força. 21,5 km vento neste momento em Campinas. Se segura, motoqueiro, se segura na rua. E já foi mais forte, hein? Às 9h10 da manhã, rajada de vento que foi calculada pelo centro da Unicamp, pelo CEPAGRE, foi de 23,8 km por hora. Hoje também teve uma rajada de vento mais cedo, 9 da manhã, 32 km por hora. Nath Luquezzi, hoje temos que andar com bota de chumbo para não sermos levados pelo vento, ou se não, se amarrar uma linha sem cerol na minha cintura, a gente vai ser empinado igual pipa. Que exagero, não tô nem um pouco magrinho assim. Mas você pode ser empinada, toma cuidado, dona Natália. Bom dia. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, e essa é a tendência até o final da semana, até porque essa primeira semana de junho continua com a influência de uma massa de ar frio que está atuando aqui no estado, que veio na retaguarda da frente fria, e é esse sistema que é o responsável por manter essas temperaturas mais amenas e o vento mais forte. Mas a boa notícia é que para o feriadão, amanhã, pelo menos nessa semana, não temos expectativas de chuvas, mas as madrugadas seguem ainda mais frias. No final de semana, sábado e domingo, as temperaturas devem diminuir, ficando próximas de 10 graus. Essas temperaturas mais amenas aumentam a sensação de friozinho, principalmente durante as manhãs e as noites. E aí muita gente vai viajar agora, feriadão prolongado, já vamos adiantar pro pessoal como é que vai ficar a temperatura. É lógico que muita coisa pode mudar até lá, mas por enquanto esses 4 dias do final de semana prolongado do feriado de Corpus Christi será marcado aí por bastante sol em quase toda a região. Na maior parte, as temperaturas ficam amenas durante a noite, o início da manhã, tendência é essa do outono como sempre, com um friozinho, mas as tardes serão relativamente quentes aqui no interior. Então vamos às máximas. Hoje temos máxima de 21 graus, bem frio o dia de hoje. Hoje a nossa sensação térmica está bem acima aí do normal. Quarta-feira, então, amanhã 22 graus de máxima, assim seguimos na quinta também com 22 graus de máxima. Na sexta a máxima cai para 21 graus, a mínima já diminui bastante para 13 graus e no sábado teremos mínima de 11, domingo mínima de 9 graus. Então finalzão de semana promete ser bem frio, bom para quem vai conseguir viajar para essas cidades frias e que gosta do frio. Mas se não, é bom também para um programa em casa, um cineminha embaixo das cobertas. Haja frio, hein? Haja temperatura baixa para esta semana. Amanhã, inclusive, nosso compromisso aqui nas vésperas do feriado prolongado, nós vamos ajudar a organizar o seu feriado, saída para as estradas, melhores horários para você viajar, tanto sentido litoral quanto para cidades que são pontos turísticos aqui do interior paulista, e lembrar se vai estar agasalhado ou não. Temperaturas baixas, batendo recordes neste ano de 2026. E eu quero saber se continua, Nath Luquezzi, o trabalho de abordagem às pessoas mais vulneráveis, aos moradores em situação de rua. Como é que está a campanha para atender essa população que não tem onde ficar e que está passando um frio que a gente nem consegue imaginar? Sim, tem um trabalho sendo feito, inclusive temos já algum balanço dos registros feitos durante os dias 25 e 29 de maio, agora no final do mês. O Serviço de Abordagem Social de Pessoas em Situação de Rua registrou aí 292 atendimentos durante esse período. O total reúne 191 abordagens no território, no caso de ruas e praças, e 101 atendimentos em sede, com as equipes atuando em todas as regiões aqui da cidade. O registro de abordagens contabiliza contatos realizados pelas equipes, que não necessariamente são pessoas distintas, já que a mesma pessoa, claro, pode ter sido abordada mais de uma vez durante este período desses dias. A região central foi a que concentrou o maior volume, com 74 abordagens e 59 atendimentos em sede, distribuindo em 2 turnos, no caso da manhã e da tarde, de segunda a sexta-feira. As equipes realizaram encaminhamentos para pernoite no Samim, o albergue municipal, pedidos de certidões de nascimento, encaminhamentos ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Sudoeste, a Coordenadoria de Prevenção, entre outros locais. Na região sul foram 33 abordagens, 39 articulações, 5 atendimentos em sede, 2 contatos com familiares e 3 buscas ativas, e assim foi se repetindo por todas as regiões da cidade de Campinas. Temos previsões para que as temperaturas mínimas, como eu disse, girem aí em torno de 10 e 13 graus, e nós teremos ainda mais, esse cenário amplia os riscos de hipotermia e de agravamento de doenças respiratórias,
principalmente para quem dorme ao relento. Em caso de necessidade, a população pode acionar o serviço de abordagem social de pessoas em situação de rua através do telefone 156 ou, se for mais fácil, pelo WhatsApp, o DDD é 19 99984 6496. No caso desse WhatsApp, funcionamento das 18 às 21 horas, até às 9 horas da noite. Bom, não tem chovido em Campinas, mas trouxe a informação, tá ventando e ventando forte nesta semana, e Campinas interdita a partir de hoje um trecho da Praça do Coco, no distrito de Barão Geraldo, pelo risco da queda de uma árvore. É uma medida após o despacho do Ministério Público com um laudo da ESALC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. A árvore, ela é alta e ela exige uma interdição em um raio de 22 metros. É da espécie Ficus, próximo ao Parque Infantil. Então, o documento, o laudo, que foi entregue ao Ministério Público, recomenda a remoção pelo risco elevado de queda. O Ministério Público notificou o Conselho Municipal do Meio Ambiente para que apresente um parecer técnico no máximo até amanhã, às 2 horas da tarde. Segundo a Prefeitura, o contralaudo da ESALC aponta que a planta apresenta fragilidade estrutural, comprometimento da base com biodeterioração do colo e do tronco, agravada pela infestação de cupins, instabilidade do solo em razão de raízes afloradas e copa seca. A Prefeitura informou que a retirada da árvore permanece suspensa até a conclusão de todas as análises do processo. Não vai brigar por causa da árvore, né, Prefeitura? Se tem laudo técnico falando que corre risco de cair do lado de um parque infantil, vamos lá retirar essa árvore e plantar uma que esteja mais adaptada ao solo daquele parque, daquele espaço. Em abril, moradores já fizeram manifestação contra cortes de árvores na Praça do Coco. Na ocasião, a Prefeitura alegou que as retiradas ocorreram após laudos técnicos atestarem a necessidade da ação. Óbvio que tem que ser arborizada a praça, é óbvio que Campinas não pode virar uma ilha de calor, mas se tem um laudo técnico falando que corre o risco de cair a árvore, não tem nem discussão. Não é abraçando a árvore que você vai proteger a população, inclusive as próprias árvores ali do entorno. E olha, 10 horas e 30 minutos, atenção para uma informação urgente. Uma pane na comunicação suspende os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil. Segundo a concessionária GRU Airports, que administra Guarulhos, as operações no aeroporto de Cumbica estão paralisadas por conta de uma interrupção no controle de aproximação de São Paulo. A concessionária, que faz a gestão de Congonhas, informou que se trata de uma questão de controle de tráfego aéreo. E por que a gente está falando de Congonhas? Porque em abril, uma falha geral no controle de tráfego também interditou o aeroporto de Campinas. Informação que chega agora, por enquanto a informação está concentrada no aeroporto de Guarulhos. Pousos e decolagens suspensos nesse momento em função de uma pane de comunicação. Em Viracopos, Nath Luquezzi, a situação é outra. Existem voos da Azul que saem de Campinas com destino a Lisboa, capital de Portugal, que estão suspensos por uma greve geral lá no país europeu. Que está marcada, inclusive, para acontecer amanhã, quarta-feira, dia 3, em Portugal, e que já provoca alguns impactos no transporte aéreo entre o país europeu e o Brasil. Companhias aéreas anunciaram cancelamentos e alterações na programação de voos com destino e com origem em Lisboa. A Azul informou o cancelamento de 4 voos em razão dessa paralisação. 2 deles partiriam do Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui na cidade, nesta terça-feira, enquanto outros 2 previstos para amanhã sairiam de Lisboa com destino ao Brasil. A Latam também anunciou o cancelamento de 4 operações. Segundo a companhia, foram suspensos 2 voos partindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo,
com destino à capital portuguesa, além de 2 voos que sairiam de Lisboa, aí sim rumo ao Brasil. A companhia aérea TAP, é TAP mesmo? TAP. Informou que operará com serviços mínimos durante a greve. A previsão é manter 16 voos entre o Brasil e Portugal ao longo desse período da paralisação. Seguem algumas orientações aos passageiros, porque diante dessas alterações na malha aérea, o Aeroporto Internacional de Lisboa orienta os passageiros a consultarem as companhias antes de se deslocarem até o terminal. A expectativa é que a greve afete diferentes setores em Portugal, incluindo serviços ligados aos transportes, provocando impactos também na operação de voos internacionais. TAP é sigla de Transportes Aéreos Portugueses, que opera também nos aeroportos brasileiros, mas os voos aqui de Campinas são da Azul e, portanto, esse cancelamento em função da greve geral em Portugal. Seguimos atentos ao que está acontecendo no aeroporto de Guarulhos, informando em tempo real se tiver qualquer reflexo no aeroporto de Viracopos. Ainda hoje, o Manhã Bandeirantes vai trazer também a sessão da Câmara Municipal que abriu uma comissão processante contra o vereador Vini Oliveira e foi por unanimidade, pelo menos daqueles vereadores que por lá apareceram para se manifestar. O vereador Vini Oliveira está afastado com atestado médico e teve vereador contestando esse atestado e a tentativa de suicídio que o próprio vereador apresentou nas suas redes sociais, publicou vídeos um dia antes da sessão que abriu a comissão processante. Nós vamos, na volta do intervalo, trazer uma história de um morador daqui da região que estava em uma festa de aniversário, quando de repente percebeu que o bolso dele esquentou, a perna dele começou a queimar, era o celular que estava explodindo no bolso. Ele vai conversar com a gente na volta do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É Fato e Certo, que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas 37 minutos, daqui a pouquinho a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, 19 ao DDD 971021493. Um senhor de 68 anos sofreu queimaduras de 2º grau em Santa Bárbara do Oeste. Ele estava em uma festa de aniversário em família quando percebeu que algo no bolso dele começou a esquentar, mas esquentar demais, sair fumaça. Era o aparelho celular que explodiu no bolso da calça. Ele já está bem, se recuperou, ainda com uma lesão na perna, ainda precisando de algum cuidado, mas o seu Cícero aceitou conversar com a nossa reportagem nesta manhã de terça-feira. E a Graziele Geronde está ao lado dele para contar para a gente o que esse homem passou e o alerta que serve para todos nós. O risco do celular que nos acompanha no dia a dia se tornar um perigo. Graziele Geronde. Olá, Heitor, eu estou aqui com o seu Cícero. O seu Cícero passou por um grande susto na última semana. O celular que ele estava explodiu e o seu Cícero acabou ficando machucado. Ele vai contar tudo pra gente como é que isso aconteceu. Seu Cícero, como é que foi? O senhor estava numa festa, foi isso? É na festa de aniversário aqui do meu genro. Foi na segunda-feira passada. Aí eu cheguei aqui, coloquei o celular para carregar, esperei ele carregar normal. Quando deu 100%, eu tirei ele do carregador, aí fui ver as mensagens. Aí eu olhei as mensagens, sentei num banquinho ali. Aí a hora que eu terminei, levantei e coloquei ele no bolso. Aí resolvi sair para ir até o banheiro ali. Meu genro estava sentado aqui do lado, né, conversando com ele um pouquinho aqui. Aí eu senti um cheiro, fez um barulho de... um chiado, né? Aí que eu olhei a fumaça subindo do meu bolso. Falei, nossa, e agora, hein? O celular deve estar pegando fogo. E foi esquentando a minha perna. Aí eu apavorei. Falei, e agora me tirar esse celular do bolso? Não vou conseguir. Aí eu apavorei, saí correndo até o portão. Foi onde eu, procurando no bolso aqui, eu achei. No que eu tirei do bolso, ele já estava incendiado. Aí quando eu joguei ele no chão, parece que ele explodiu, que saiu uma tocha de fogo por todo lado, assim. Aí eu pensei, nossa, agora deve ter queimado, né? Eu senti o ardido que pegou fogo na calça, queimou a camisa. Aí o pessoal todo apavorado, foi aquele grande susto, né? Aí o senhor foi pro médico, né? Aí, em seguida, meu filho levou no médico. Antes eu tomei um banho para limpar os ferimentos. Meu filho levou até o hospital. Aí lá no hospital foi constatado queimadura de 2º grau. Aí o médico falou, vou passar uma medicação aqui. Aí você faz os curativos em casa, normal, de boa. Qualquer coisa você volta. E o senhor tinha notado antes desse evento que o celular estava esquentando ou percebeu alguma coisa de anormalidade no seu celular? Não, eu nunca tinha percebido, porque até através da capinha, né, que ela protege. Então eu nunca percebi que ele estava esquentando. Aí eu usava normal, carregava normal, sempre. É um celular que nunca deu manutenção, né? Aí eu nem esperava que ia acontecer o que aconteceu. E hoje eu tô até com esse trauma aí de pôr o celular no bolso de novo. Porque a hora que eu pego ele, que eu vou colocar... Ele não, porque ele detonou, né? O outro. A hora que eu pego, que eu vou colocar no bolso, eu já lembro na hora, né? Acha, no bolso não vai ter como eu carregar, não. Agora eu tô usando uma pochetezinha aqui, que eu uso, coloco ele aqui na pochete, carrego aqui. A hora que eu vou usar, eu tiro, uso normal, e depois, terminou, eu ponho aqui de novo, encosto a pochete longe de mim, entendeu? Porque se ele pegar fogo, vai estar longe, né? Uhum. E o senhor usava o carregador do original dele? Era a bateria original? Sim, bateria, tudo original, o carregador original. Sempre carreguei ele até os 100%, nunca deixei ele ultrapassar, né? Porque não sei se de repente dá sobrecarga ou alguma coisa, né?
Mas sempre foi normal. Quando ele estava carregando, eu ia sempre monitorando para ver a altura que estava a carga, né? Aí, dessa vez, eu fiquei surpreendido, porque não esperava dele explodir no meu bolso. E o ferimento agora? O senhor está cuidando dele? Então, eu estou fazendo os curativos, normal. Saiu a pele, né? Tá meio na carne viva, então conforme se eu for andar, a calça passa, ixi, e dá aquele ardume. E não tem nem como eu ficar andando, passeando, porque parece que está inflamando, uma coisa assim, infeccionando. Mas eu acho que com os remédios é perigoso logo ficar bom. E fica o alerta para a população, né, seu Cícero? Ah, sim. Pessoal que carrega o celular próximo do ouvido, a noite inteira no carregador, isso é um perigo. Você já imaginou a pessoa estar dormindo e acordar com aquilo incendiando do lado? Eu já vi pessoas dizendo que carrega ele debaixo do travesseiro dormindo. Meu Deus do céu, isso é um perigo, é uma bomba isso aí. Então eu deixo o alerta para o pessoal para tomar cuidado. Perfeito, seu Cícero, obrigada pelas informações. É isso, Heitor. Então, o seu Cícero passou por essa experiência trágica, esse grande susto, teve ferimentos, queimaduras de 2º grau, está cuidando agora, está se restabelecendo, mas ficou alerta para todos que costumam usar o celular, que é a coisa mais comum do mundo, né, Heitor? A gente costuma colocar o celular no bolso, sai por aí e nem percebe nos riscos que isso pode causar. Fica, então, o alerta. Aqui atrás de mim está o celular do seu Cícero e aqui dá para perceber um pouco do que aconteceu com esse celular que explodiu, então, no bolso do seu Cícero. É com você, eu volto aí para o estúdio, Heitor. Muito obrigado, Graziele Geronde, obrigado ao seu Cícero, você que ficou curioso com a descrição das imagens, no nosso canal do YouTube, Bandeirantes Campinas, você tem a informação na íntegra e com a ilustração também desta imagem. Olha, informação importante de momento, atualizando a suspensão provisória no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Força Aérea Brasileira confirma agora para o jornalismo do Grupo Bandeirantes que as operações já foram restabelecidas após uma pane de comunicação. A concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos informou que as operações foram paralisadas por conta da interrupção no controle de aproximação de São Paulo, que gerencia e organiza a fila de voos e o fluxo aéreo. A Força Aérea Brasileira confirmou que houve essa interrupção, porém a operação está restabelecida. Diferente da falha geral do controle que nós assistimos em abril, que teve impacto também no Aeroporto Internacional de Viracopos, essa ficou concentrada em Guarulhos. Mas nós estamos ainda aguardando novidades para saber se você que tem um voo marcado nesta manhã de terça-feira para São Paulo pode ir tranquilamente ou se teremos alguma mudança nas próximas horas. Por hora, a operação está reestabelecida. São 10 horas e 45 minutos. Senadores da base do governo e da oposição esperam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marque uma reunião com os líderes partidários nesta semana para que o caminho da proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala de trabalho 6x1, para que o caminho seja definido. O texto foi aprovado pela Câmara Federal na última quarta-feira e aguarda o despacho do presidente do Senado para começar a tramitar agora na segunda Casa Legislativa em Brasília. A expectativa dos parlamentares é que a proposta seja remetida para a Comissão de Constituição e Justiça. Aliados do senador Davi Alcolumbre dizem que ele vai tentar amarrar nesta semana, pelo menos, uma previsão de cronograma, para que a proposta tenha discussão dentro do Senado e a possibilidade de votação. A intenção do presidente é definir isso antes do feriado de Corpus Christi, quinta-feira. Não votar, mas definir as datas para este mês de junho. E vai lembrar que em breve tem o recesso também do Legislativo. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, num período de 14 meses de adaptação, depois de votada nas duas casas,
Se aprovada essa lei, ela passa depois para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é um assunto que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, e a gente vai, a partir de agora, ajudar você, ouvinte da Bandeirantes, a entender um pouco mais sobre a proposta de emenda à Constituição aprovada na Câmara Federal e que aguarda despacho no Senado. Nossa convidada presente conosco aqui nos estúdios da Bandeirantes é a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, a quem agradecemos demais, doutora, pela atenção com o nosso ouvinte, por estar aqui nos nossos estúdios. Um bom dia, é um prazer em recebê-la. Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, a grande questão, a grande dúvida do trabalhador é: a lei vai proteger o trabalhador ou deixá-lo exposto ao desemprego? O que eu mais sinto é o brasileiro com medo de que a mudança da jornada de trabalho reduza os postos de emprego. A senhora acha que tem uma associação entre esses dois temas? Na verdade, a grande expectativa é que essa mudança na Constituição Federal, inclusive é a segunda mudança que nós temos no Brasil. Antes da Constituição de 88, a jornada de trabalho era de 48 horas semanais. Com a Constituição Cidadã de 88, nós tivemos uma redução de 4 horas para 44. E agora temos um marco constitucional importante na história do Brasil com essa redução para 40 horas. A expectativa não é que tenha desemprego e que as pessoas percam o posto de trabalho. A ideia dessa mudança é trazer mais convívio social, convívio familiar e dar a oportunidade dessas pessoas estudarem, terem mais oportunidades, né, na vida pessoal e não se dedicar ao trabalho, porque, de fato, a jornada 6x1, ela tira, de certa forma, esse convívio. Nath Luquezzi, doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutora. Existe uma questão também que tem sido muito levantada, que é a questão da informalidade. É possível afirmar, existe base de afirmar que vai existir uma explosão automática da informalidade ou não? Não tem como afirmar isso. A expectativa é que as empresas se reorganizem as escalas de trabalho, façam acordos juntamente com o sindicato para que os trabalhos sejam mantidos, igualmente os salários. Doutora, a gente ouve muita gente comentando que, uma vez a lei prevendo que as folgas devem ser preferencialmente aos sábados e domingos, serviços que hoje funcionam como comércio, postos de gasolina, shopping centers, cinemas, não ficarão abertos aos finais de semana porque os trabalhadores terão que descansar. Isso é verdade ou isso é um mito? Isso é um mito. A jornada de trabalho, ela é essencialmente de segunda a sábado, com folga preferencialmente aos domingos. Mas existem algumas convenções coletivas, ou seja, acordo entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, que negociaram que pelo menos um domingo por mês essa pessoa vai ter de folga. Então, o que nós teremos são 2 folgas agora durante a semana, mas preferencialmente ainda aos domingos, mas não necessariamente sábado e domingo. Então, as folgas poderão ocorrer de segunda, terça ou normalmente nos dias da semana. O que vai ter um remanejamento de escala e as empresas vão continuar, né? Comércio, cinema, bares e restaurantes, eles vão continuar, a tendência é que continuem com os dias normal de funcionamento. Essa escala, ela precisa ser avisada antes, com antecedência? Existe alguma regra nesse caso? Não. A partir do momento em que a lei entrar em vigor, vai ter um período de adaptação. Então, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinar essa medida, né, legislativa, as empresas terão 60 dias para fazer essa mudança. Não depende de concordância nem do empregado e nem do empregador. Esse período, por exemplo, vamos criar uma situação aqui que acho que é a realidade de muita gente. A redução é de 44 para 42 horas semanais nesse período de adaptação até as 40 horas semanais, correto? Isso, serão 60 dias de adaptação. Se a empresa já tem um contrato de 42 horas semanais divididos em 6 dias, significa que cada trabalhador faz 7 horas de carga horária por dia.
Nesse período de adaptação, ele vai continuar fazendo esses 6 dias ou já nesse período o 6º dia tem que ser substituído por 1 hora a mais ou por uma compensação durante a semana, doutor? Em relação à quantidade de horas, esse contrato de trabalho, esse trabalhador, ele já está enquadrado nesse período de adaptação. O que o empregador vai precisar modificar são os 2 dias de descanso na semana. Então, se ele trabalha essas 42 horas, 6 dias na semana, ele já vai ter que fazer essa redução para 5 dias na semana. Então, essas 7 horas trabalhadas, por exemplo, no sábado, vão ter que ser dissolvidas nos 5 dias de segunda a sexta. Diluídas, exatamente. Diluídas, ou então uma escala ser criada para que ele descanse 2 dias na semana. Exatamente. O empregador pode escolher a data do descanso, então você vai descansar um domingo por mês e os outros domingos você vai trabalhar, ou isso também tem que ter um freio? No projeto de lei, a gente não tem nenhuma vedação em relação a isso. Mas nós precisamos nos atentar ao que de fato será, que de fato entrará em vigor. Então a gente tem primeiro uma proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, que agora vai passar em trâmite no Senado. O CCJ ainda está revisando o texto. Então a gente não tem uma resposta definitiva para isso. O que nós temos é a grande perspectiva de negociações coletivas entre os sindicatos para sanar essas obscuridades e essas omissões. Como é que vai ser a questão da adaptação nas empresas de menor porte? Vai ser mais difícil? Acredita-se que será mais difícil, porque as empresas de pequeno porte, ou até mesmo as MEIs, elas já trabalham com um quadro de funcionários mais enxuto. Ele sempre está ali na ponta do lápis, né, para não ter um custo maior operacional. Então, a tendência é que essas empresas, esses segmentos, eles sejam mais prejudicados e que eles estejam mais expostos também, inclusive em relação à precificação, custo operacional, como que isso vai ser repassado, né, como que ele vai absorver tudo isso. Mas especula-se também, eu falo de especulação porque nós não temos nada em concreto, que haverá um incentivo tributário. Então, para o microempresário individual, que ele é composto por uma pessoa, estipula-se que vai ter a possibilidade de aumentar esse quadro de funcionários de 1 para 2, mantendo-se a empresa nesse enquadramento, assim como o faturamento das empresas para o Simples Nacional. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, que está nos ajudando a entender mais sobre as mudanças pela PEC da lei, pela PEC, proposta de emenda constitucional, que termina com a escala 6x1 na jornada de trabalho do Brasil, reduzindo de 44 para 40 horas semanais. E as perguntas vão chegando, doutora. Deixa eu compartilhar aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Gilberto Silvaí Doratioto. Desejando bom dia a todos nós. Ele fala da escala 12x36. Tem muitas categorias que fazem essa escala, 12 horas seguidas de trabalho por 36 horas de descanso. Vai ter alguma interferência com a PEC? Bom dia, obrigada pela sua pergunta. Sim, vai ter interferência, porque a PEC, o texto atual, ele prevê até 40 horas semanais. Então, com certeza, setores como hotéis ou empresas de limpeza, né, pública terão que se adaptar, e aí a expectativa é que os sindicatos façam uma negociação coletiva para sanar essa situação. Novos contratados nesse novo regime vão ter salários menores? Não, não pode. O texto aprovado, ele prevê a impossibilidade de redução salarial. Então, hoje, nós já temos o salário mínimo do Estado de São Paulo, tem nível nacional também, inclusive o mínimo da categoria que está previsto nas convenções coletivas. Então, não poderá ter redução salarial. O nosso ouvinte Paulo Neves escreve também: bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia, doutora. Meus queridos, trabalhei numa multinacional, chão de fábrica, há mais de uma década. Sendo assim, sei o que isso vai gerar na prática. Ele entende que vai gerar horas extras. E todo mundo sabe o que acontece com quem diz seguidos nãos aos chamados para horas extras.
Simples assim. A opinião do Paulo Neves, entendendo que isso pode criar uma situação dentro das empresas em que o funcionário que se recusar a fazer essa jornada a mais, ele pode acabar tendo algum tipo de represália, perseguição e resultar numa demissão. Isso não pode por lei, né, doutora? Isso não pode por lei. Embora alguns contratos de trabalho prevêem que aquele empregado, quando necessário, ele vai se submeter a essa jornada extraordinária. Mas isso, estrategicamente para as empresas, considerando o custo, não é vantajoso. Então, a ideia é que essas empresas busquem novas tecnologias, outras formas de trabalho e reorganização, focado na produtividade em si e não apenas no tempo à disposição daquele trabalhador. Colocar esse dia extra como um banco de horas é permitido pela lei? Então você, por exemplo, eu preciso que você faça escala esse final de semana. Esse tempo de escala vai para um banco de horas. Tem alguma alteração pela PEC e como é que funciona na teoria esse banco de horas? A hora extraordinária, como o próprio nome diz, ela é extraordinária. Se a empresa eventualmente manter esse funcionário trabalhando 44 ou mais horas por semana, ela vai estar cometendo uma irregularidade, o que vai ensejar a ela fiscalizações do Ministério do Trabalho, multas e condenações. Então, o banco de horas, ele já é legalizado, ele vai continuar permanecendo, mas as empresas precisam se organizar para que essa jornada seja extraordinária e não uma jornada habitual que vai levar a esse desgaste e essa ausência de legalidade na prestação de serviços. Existe um limite para que esse banco de horas tenha ou o descanso do trabalhador ou o valor pago em dinheiro? A CLT prevê, quando o acordo for individual, ou seja, entre empregado e empregador, a compensação de horas desse banco, ou seja, essas horas vão ser pagas ou elas serão dadas como folga. Ela tem o prazo de 6 meses. Tá? Algumas convenções coletivas elastecem até 1 ano, mas o empresário precisa observar a convenção coletiva da categoria dele, porque inclusive tem algumas convenções que exigem negociação individual entre a empresa e o sindicato para homologar esse tipo de acordo. E não cumprindo esse prazo, qual pode ser a punição para a empresa, doutora? Primeiramente, a empresa vai ter que pagar todas essas horas em folha de pagamento, o que eleva muito o custo dessa folha. Segundo, são as fiscalizações do Ministério do Trabalho. Hoje, com a implementação do E-Social, o Ministério do Trabalho tem muitas ferramentas, e isso é muito positivo, né? Socialmente falando. Eles têm muito mais condições de verificar ali se existe uma exaustão generalizada nas empresas. Então, as multas administrativas estão acontecendo, as condenações no judiciário trabalhista também, inclusive, pegando um pouquinho o gancho, quando a gente fala de jornada exaustiva, a gente está falando da mudança da NR1, que fala dos riscos psicossociais. E um dos fatores desses riscos que leva à exaustão mental, ao burnout, é justamente o excesso de jornada. Doutora, no caso, por exemplo, de pessoas que acabam tendo que dormir no local de trabalho, cuidadores, os empregados mesmo, como que vai funcionar nesse caso? Quando a gente fala de cuidadores, empregados domésticos, ou seja, são trabalhadores que trabalham num estabelecimento que não tem fins lucrativos, como, por exemplo, empregado doméstico, cuidador. Eles têm uma legislação específica, que é a Lei 150 de 2015. Obviamente que, com a mudança na Constituição Federal, tem a expectativa de mudar também essa legislação infraconstitucional. Então, muito provavelmente, os empregadores de pessoas enquadradas como doméstico terão que também se adaptar. Todas essas mudanças vão levantar pontos e argumentos para outras categorias também, não é? Vão, com certeza. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, que está nos ajudando a entender os detalhes da proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara e agora nas mãos do Senado, que reduz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais no Brasil e termina com a escala 6x1, 6 dias trabalhados por 1 dia de folga. Nosso ouvinte Edmilson, ele escreve: bom dia, de acordo com o previsto de não permitir a redução salarial,
o que protege o trabalhador de um empresário dispensar o empregado e recontratar com um salário menor. Isso ele entende que é iminente que irá acontecer. Cabe aí o acompanhamento dos sindicatos de categorias, porque você pode não ser recontratado com um salário menor, mas uma outra pessoa ser contratada com um salário inferior. Mas aí tem que ser cumprido o piso da categoria, né, doutora? Exatamente. O piso da categoria, ele vai existir, ele não vai mudar, o empregador não poderá dispensar para contratar mais barato nesse cenário. Mas essa é uma realidade que já acontece. Então, quando já vi em muitas ocasiões os empresários mandarem embora praticamente todo um setor, que eram de pessoas mais antigas, porque tinham, né, muitos anos de casa, o salário, obviamente, foi reajustado anualmente e gerava um custo maior. Então, isso já está acontecendo no mercado de trabalho, independente dessa proposta de emenda à Constituição. Mensagem que chega também do nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome certinho aqui, do Joel Amorim. Bom dia para você, Joel, obrigado por estar conosco. A hora extra vai acontecer mesmo sem ser estrategicamente conveniente, mas por falta de mão de obra, o que vai aumentar o custo da empresa e será repassado. Pela sua experiência, a senhora acredita que o fim da escala 6x1 pode facilitar acesso a algumas mãos de obras, por exemplo, de shopping centers? Sem dúvidas. Hoje, os empresários, os lojistas dos shopping centers, eles têm muita dificuldade na contratação por conta da própria escala do shopping, né? Então, hoje as pessoas buscam um maior convívio familiar, tempo de lazer, estudo, e poucos se submetem a esse tipo de jornada. Então, a expectativa é justamente ao contrário, que essa mudança atraia talentos e trabalhadores a voltar para os shopping centers. Qual que vai ser a relação entre esse aumento que a gente tem visto, né, da pejotização com a aprovação aí da escala 6x1? A pejotização é essencialmente o que está em trâmite hoje e o que está para ser definido pelo Supremo Tribunal Federal é a validade dessas novas contratações. O que muitos confundem com a pejotização generalizada. Então, quando o empregador contrata um PJ de forma fraudulenta, ou seja, quando aquela relação de trabalho ela é mascarada por conta de um contrato ou por conta, simplesmente vou abrir uma MEI, o risco trabalhista aumenta demasiadamente. Então, não necessariamente a gente vai ter um aumento da pejotização, muito pelo contrário. Com essa possibilidade de redução de jornada, a ideia é que isso seja mais atrativo para os trabalhadores. Ao invés deles serem autônomos e recolherem seus próprios impostos, não receberem 13º, férias, acredita-se que eles vão buscar essa proteção constitucional e social através das relações de trabalho regidas pela CLT. Agora, além da proposta que já foi aprovada na Câmara, existem outras discussões no Senado Federal e uma outra PEC que ganhou o apelido de PEC dos Patrões ou PEC da escala 7x0, apresentada pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que foi batizada assim, PEC dos Patrões. O projeto altera o artigo 7º da Constituição para permitir que a jornada, a escala e a distribuição da carga horária possam ser definidas por acordo individual, cada empregado com o seu empregador. É o que está sendo chamado de regime flexível, baseado em horas trabalhadas. Então, não teria, nesse caso, um limite de horas possíveis se o trabalhador assinar um acordo de fazer 12, 14, 15 horas, não teria lei para proteger o trabalhador numa PEC dessa, doutora? Esse assunto tem muitas camadas. Primeiro, que essa modalidade ela é um modelo americano. Que o modelo de prestação de serviço do Brasil, até cultural da mão de obra, é completamente diferente. E aí a gente precisa separar o que é a briga política do que é, de fato, uma mudança legislativa da Constituição Federal e que vai ter enormes repercussões na mão de obra no geral, mas especialmente nas relações de emprego. Então, dificilmente essa PEC vai passar por pressão política, por pressão social também, e não me parece que faz muito sentido essa proposta de emenda constitucional.
Nosso ouvinte Alexandre Aires escreve: os senadores querem pôr a escala 7x0 e que o trabalhador ganhe por hora. Então queremos ganhar R$ 29,00 no mínimo e trabalhar no mínimo 6 horas, no máximo 12. Seria justo R$ 29,00 a hora trabalhada no bruto. É o que escreve aqui o Alexandre Aires. Claro que a conta tende sempre a ser o mínimo possível, mais perto do piso possível em qualquer que seja a conta na relação de trabalho. É possível imaginar um país em que o empregador negocie direto com o empregado e que haja harmoniosamente um bom acordo para ambos, doutora? Olha, com a mudança da legislação trabalhista em 2017, que a gente comumente chama de reforma trabalhista, esse era um dos pontos principais. E de lá para cá, demonstrou-se que não tem viabilidade isso. Por conta de cultura, por conta da própria mão de obra, por conta da postura dos empresários. Então, isso não aconteceu há quase 10 anos atrás e não vai acontecer agora para dar certo agora. Tem um argumento sendo muito usado de que poderia prejudicar a competitividade internacional do Brasil. Isso pode acontecer? Quando o empresário ele realmente olha para isso e busca alternativas para se beneficiar, eu acredito que não. Uma coisa que ninguém está falando é o seguinte: atualmente, quando o empregado falta um dia na semana, ele perde aquele dia de trabalho, né? Quando ele não apresenta atestado médico, ele perde aquele dia de trabalho mais o DSR, ele perde 2 dias. Com essa mudança na legislação, se ele faltar nesse mesmo dia de trabalho, ele vai perder 3 dias de salário, porque são 2 DSRs. E se naquela semana tiver um feriado, ele vai perder 4 dias de trabalho. Então, se as empresas estão tendo problema com faltas injustificadas, absenteísmo, a legislação vem também para proteger o empresário. Então, tudo tem 2 lados. É evidente que quando existe essa mudança, que é uma mudança importante, que vai modificar a história das relações de trabalho no Brasil, existem muitas especulações, existe medo, existe angústia, porque, como os empresários dizem, já não é fácil abrir um CNPJ. Mas a gente precisa entender que a legislação está para beneficiar empregado e empregador, e não só prejudicar as empresas com o aumento, né, ali do custo da mão de obra. Então é muito importante nesse momento que as empresas e os empresários se acalmem, procurem um advogado especialista nesse assunto para reorganizar a estrutura operacional dessas empresas e, obviamente, que teremos grandes vantagens nesse novo modelo de trabalho. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Caroline Furlan Gibson, advogada trabalhista, que tirou muitas dúvidas nossas, dos nossos ouvintes, você que está em casa acompanhando também pelo YouTube e que tem as portas abertas aqui no Grupo Bandeirantes para a gente sempre trazer mais esclarecimentos de um tema que está em pauta e que, pelo jeito, será, nesse ano de 2026, um dos principais assuntos, seja na Câmara, seja no Senado, seja na conversa no elevador, no botequim, porque a escala 6x1 ela gera dúvidas e foi esclarecedor ter a senhora conosco aqui, doutora. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Eu quem agradeço, um ótimo dia a todos. São 11h10, um rápido intervalo. Na volta, os bastidores da sessão na Câmara Municipal que abriu uma comissão processante contra o vereador Vini Oliveira. A gente vai trazer o posicionamento da vereadora que fez o pedido, a gente vai trazer o momento do sorteio em que os 3 nomes que vão formar a comissão processante foram anunciados, e também uma polêmica levantada pelo vereador Nelson Osseri em instantes na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Sua tarde merece mais informação, leveza e estilo. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, um programa feito para você ficar por dentro de tudo: saúde, carreira, moda, beleza e os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Conteúdo atual, direto e com a sua cara. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, o seu ponto de encontro é aqui. Band Mulher, na tela da Band.
A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 13 minutos, 11h13. A Câmara Municipal de Campinas ontem recebeu 4 pedidos de abertura de comissão processantes. 4. 3 contra o vereador Vini Oliveira, 1 contra o vereador Edson Ribeiro. Já adianto que do vereador Edson Ribeiro foi rejeitado. Hoje nós estamos com o tempo apertado, mas amanhã eu vou trazer a história do vereador Edson Ribeiro, ok? Nosso combinado aqui dentro do Manhã Bandeirantes. Amanhã nós vamos trazer que denúncia foi essa contra o vereador Edson Ribeiro, o homem do chapéu. E hoje nós vamos focar as atenções no vereador Vini Oliveira. Os vereadores aprovaram por unanimidade, com 29 parlamentares presentes que votaram a favor. Outros estavam ausentes, mas ninguém votou contra a abertura da comissão processante na sessão de ontem, após a denúncia apresentada pela vereadora Mariana Conte, vereadora pré-candidata a deputada estadual pelo PSOL. Vini Oliveira também é pré-candidato a deputado estadual pelo Cidadania. Vini Oliveira foi visto, gravado, confirmou, em uma empresa do setor de transporte coletivo da cidade no início de abril, poucas semanas depois do leilão da concessão do sistema municipal. Vamos primeiro ouvir a vereadora Mariana Conte para entender o que embasou esse pedido e o que ela esperava dos colegas para uma fiscalização diante do parlamentar, flagrado pelas câmeras com uma conversa ainda não definitivamente esclarecida pelo vereador, saindo com um malote e envelopes pardos da garagem instalada em Paulínia. Mariana Conte, um trechinho do que foi falado ontem na Câmara Municipal. Está o caos na cidade, que o processo de licitação é um processo extremamente conturbado. Essa reunião a portas fechadas com uma empresa que está disputando o processo licitatório, por si só, já seria objeto de questionamento. O vídeo ainda mostra a empresa dizendo ipsis literis, com todas as letras, de que ela tinha conseguido comprar a Zona Azul e tinha dominado o sistema de transporte na cidade. E depois o vereador sai daquela reunião portando malotes. Tudo isso muito suspeito. Eu vi o vídeo que o vereador fez para tentar justificar, querendo dizer o que ele disse, que ele foi lá para receber documentos e informações da empresa, que depois ele denunciou no Ministério Público. Aí a pergunta é,
A empresa não poderia ela mesma fazer uma denúncia no Ministério Público? A empresa não poderia, dentro dos procedimentos legais, porque toda fase de licitação, todo processo de licitação tem a fase de contestação. Não poderia ela mesma fazer essa contestação? Por que precisa do vereador para ser garoto de recados dessa empresa? A gente não quer vereador, político nenhum, trabalhando para a empresa XYZ. Até porque a crise do transporte público nessa cidade só pode ser resolvida se a gente parar com esse processo tenebroso em que as empresas deitam e rolam. Nós não queremos trocar 6 por meia dúzia. Nós não queremos que empresas corruptas assumam a gestão do transporte da nossa cidade. Quer dizer que então o vereador estava trabalhando para a empresa? Essa é uma dúvida. E veja, o vereador abrir a comissão processante, o vereador vai ter todo o tempo de defesa. Eu arrolei todos os sócios das empresas que ganharam o certame como testemunhas, porque nós queremos ouvir também essas pessoas, nós queremos que isso tudo venha a público. O vereador entrou com pedido de afastamento, diante do prazo legal. Como diz o decreto-lei, nós vamos votar agora. Quando o vereador voltar do afastamento, quando ele tiver alta médica, ele começa a correr o prazo da comissão processante. O vereador Vini Oliveira tem que responder e essa casa precisa investigar. Por isso eu quero pedir a todos que votem favorável à abertura da comissão processante. Esse é o trecho da vereadora Mariana Conte, autora do pedido de abertura de comissão processante. Bom, horas antes da sessão na Câmara, ontem à tarde, o perfil do vereador Vini Oliveira, que é um perfil no Instagram com 281 mil seguidores, escreveu o seguinte: informamos que o vereador Vini Oliveira segue hospitalizado e, por orientação médica, foi encaminhado à UTI para acompanhamento especializado. Neste momento, ele permanece sem previsão de alta. A assessoria segue acompanhando os desdobramentos relacionados à possível abertura da comissão processante. Confiamos na verdade dos fatos e aguardamos novas informações. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, foi devidamente comunicado de que o vereador está impossibilitado de comparecer à sessão em razão de seu estado de saúde. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio, preocupação e compreensão neste momento. É muito delicado o tema, mas é parte do contexto do que está acontecendo. De domingo para segunda-feira, o vereador Vini Oliveira abriu uma live dizendo que tiraria a própria vida, deu o endereço de um hotel no centro de Campinas e que estava tomando um comprimido de dipirona a cada minuto. Passado um tempo, um comunicado foi escrito na página dele, dizendo: informamos que o vereador Vini Oliveira já está bem, recebeu atendimento médico e encontra-se acompanhado por sua equipe e familiares. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos. Pedimos desculpas por qualquer transtorno ou apreensão causados. A equipe do vereador Vini Oliveira também pediu para que as pessoas que gravaram esse vídeo não compartilhassem o conteúdo extremamente delicado. O vereador Nelson Osseri, que foi o relator do primeiro pedido de comissão processante que não avançou, foi aberta a comissão na época, o vereador Nelson Osseri era o relator e pediu o arquivamento. Ontem contestou o cenário médico apresentado pelo vereador Vini Oliveira. O caso Vini é algo que toda a Câmara aqui, acredito que não estou generalizando, mas acredito que a maioria dos vereadores, dos colegas aqui, já entenderam que o vereador Vini ele tem um descontrole emocional. E eu estou falando isso como um amigo dele. Eu trabalho com pessoas que têm descontrole emocional, que me pedem ajuda, e nós precisamos ajudar essas pessoas. Então, falando aqui de coração, eu estou aqui me colocando à disposição para ajudar o Vini. Não tem cabimento o vídeo que ele postou ontem, tomando, entre aspas, dipirona, sabe lá o que era aquilo, mas de cabelo penteado e fone de ouvido, e falando que ia se matar. Acho que ninguém que vai se matar vai tomar banho antes de se matar. Acho que ninguém se mata com fone de ouvido. Então, assim, como a gente já tem toda a capivara do vereador, né, na questão midiática, na questão de falar que fiscaliza, na questão que é o melhor,
e toda aquela vontade de aparecer, e isso eu falei já para ele pessoalmente, falei, cara, pisa no freio, uma hora você vai bater no muro. Então assim, essas situações levou ele a essa situação que se encontra hoje. Então eu acho que aqui, independente da questão política, tem a questão pessoal também. Então por isso que eu estou subindo essa tribuna aqui, e espero que a assessoria dele, que esteja acompanhando, ou ele mesmo, até porque ele postou uma foto dizendo que está na UTI, mas eu não vi soro na veia dele, né? Então assim, tudo fica na incógnita, todo mundo está com medo, porque a gente não sabe até onde é verdade, até onde é manipulação, né? E eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar, mas é algo que nos toca, porque essa casa está parando mais uma vez para votar uma comissão processante. É grave o que aconteceu, é grave, mas mais grave do que a caixa surpresa é a quebra de decoro ao destruir um amigo, falando que ele paquera os outros, que ele é homossexual. Isso é mais grave do que a caixa surpresa. A pessoa precisa ter, no mínimo, respeito com os colegas. Se isso que foi filmado, ele falando, gravado ele falando, você passa a pensar, o que ele não fala dos demais? Conclua, vereador. Então é uma questão de respeito e essa casa precisa ter responsabilidade, porque se ele não renunciar, nós teremos que caçar. Fala do vereador Nelson Osseri, aí foi aberta a votação. 30 vereadores estavam presentes. O vereador presidente Luiz Rossini não vota regimentalmente. Estavam ausentes o vereador Vini Oliveira, os vereadores Carmo Luiz, do Republicanos, e Dr. Ianco, do PP. Eles não foram à sessão. Os outros 29 vereadores foram a favor da abertura da comissão processante. A partir daí, tem um sorteio. Lembrando que a vereadora Mariana Conte, por ser autora do pedido, ela teve que, por meia hora, sair do cargo. O suplente é o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Ele votou a favor da abertura da comissão processante. Então, o Paulo Búfalo voltou a ser vereador ali por um tempo de 30 minutos, mais ou menos. E a votação, com unanimidade, levou a este sorteio dos 3 membros da comissão processante. Convidar o vereador Luiz Cirilo para fazer o sorteio. E o Paulo Búfalo. Primeiro o vereador Otto Alejandro. Senhor presidente, eu aceito e quero deixar bem claro aqui que eu não sujei as minhas mãos de sangue e também nem menos com chocolate. Segundo o vereador Dr. Ianco, não estando, mas está automaticamente não pode, só se estiver presente. Vereador Paulo Haddad. Senhor presidente, eu aceito o sorteio e com certeza faremos uma investigação imparcial com todo o direito à defesa do vereador Vini. Ok, então, constituída a comissão, eu peço já que os vereadores, se possível, indiquem presidente e relator da mesma. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem. Os membros da comissão votaram para que eu fosse o presidente dessa comissão processante e o vereador Otto Alejandro fosse o relator dessa comissão processante. Vereador Otto, quer? Desta maneira está constituída a comissão processante. Que tem, portanto, o vereador Paulo Haddad, do PSD, líder do governo Dário Saad, sendo o presidente. Achei engraçado ele falar, nossa, os membros aqui só tinham 2 presentes. Um olhou para o outro e falou, eu vou relator, você vai para o presidente? Isso, fechou.
A comissão decidiu por ser o meu nome. Paulo Haddad será o presidente da comissão processante. Otto Alejandro, que já foi alvo de pedido de comissão processante por uma denúncia de agressão contra amante, será o relator do caso Vini Oliveira. E Dr. Ianco, que não estava presente, foi sorteado e não teve nem a chance de dizer que se queria ou não. Será membro da comissão processante. Próximo passo. Vini Oliveira está de afastamento médico, está de atestado. Quando ele deixar o hospital, quando ele estiver apto a voltar à Câmara, ele vai receber a notificação. A partir daí, são 90 dias de trabalho regimental para as investigações. Lembrando que final de junho tem recesso parlamentar. Mas esse não foi o único pedido contra o vereador Vini Oliveira. Depois, um segundo pedido com o mesmo teor foi derrubado, porque era exatamente a mesma denúncia, e surgiu um terceiro pedido de votação da comissão processante. Nós não vamos ter tempo hoje de colocar o trecho na íntegra, eu posso até colocar para você amanhã, ouvinte, que tiver mais curiosidade, mas resumindo, a denúncia era de que Vini Oliveira teria contratado uma mulher servidora da Câmara para trabalhar no gabinete dele. Só que ela seria funcionária fantasma. E quem de verdade trabalharia para ele é o namorado dela, que responde a um inquérito e é investigado por corrupção ativa e passiva na cidade de Mairiporã. Esse segundo pedido de comissão processante teve 8 votos a favor e 20 votos contrários. Vamos lá. Votaram a favor da segunda comissão processante. Vereadora Débora Palermo, do PL, vereadora Fernanda Souto, do PSOL, vereadora Guida Calisto, do PT, vereador Gustavo Peta, do PCdoB, vereadora Mariana Conte, que voltou ao cargo porque esse pedido não era dela, do PSOL, vereador Nelson Osseri, do PSD, vereadora Paola Miguel, do PT, vereador Wagner Romão, também do PT. Votaram contra Ailton da Farmácia, do PSB, Arnaldo Salvetti, do MDB, Benê Lima, do PL, Carlinhos Camelô, do PSB, Edson Ribeiro, do União Brasil, Felipe Marquesi, do PSB, Guilherme Teixeira, do PL, Herbert Ganem, do Podemos, Igor Diego, do Republicanos, Luiz Iabico, do Republicanos, Marcelo Silva, do PP, Marrom Cunha, do MDB, Mineiro do Espetinho, do Podemos, Nick Schneider, do PL, Otto Alejandro, do PL, Paulo Haddad, do PSD, Permínio Monteiro, do PSB, Roberto Alves, do Republicanos, Rodrigo Farmadic, do União Brasil e Rubens Gás, do PSB. Além de Dr. Ianco e Carmo Luiz Cirilo, que votou na primeira, não apareceu na segunda votação da comissão processante. Espero que os vereadores pelo menos se debrucem sobre essa denúncia. Que eles tentem entender se tem ou não funcionária fantasma dentro do gabinete do vereador, já que a comissão processante não avançou. 11h29, Nath Luquezzi. Tempo voou, amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. A gente traz também a denúncia contra o vereador Edson Ribeiro. Quero agradecer a todos que participaram conosco aqui desta edição do Manhã Bandeirantes, agradecer ao Tandy Negrão e perguntar pra você, Nath Luquezzi, as atrações do Band Mulher antes que o Carlos Henrique chegue bufando aqui no estúdio da Bandeirantes. Boa, nós vamos falar sobre o Desenrola 2.0, vamos tirar todas as suas dúvidas, vamos falar sobre o frio, tanto que ali traz aquela depressãozinha, será que isso é real ou será que isso, psicologicamente a gente vai falar um pouquinho sobre, e também vamos falar sobre looks fitness no frio, porque bate aquela preguicite aguda, então um bom lookinho pode nos ajudar, além de, claro, babados do mundo dos famosos. Eu espero você 1h30 Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse